Pode ser? Bem, pessoal, nós temos aqui o primeiro conflito, específico da Guerra Fria, que foi a Guerra da Coreia. Na verdade, eu não tenho como trabalhar a Guerra da Coreia sem falar um pouquinho do que antecedeu a esse conflito, que foi entre 1950 e 1953. Basta você entender que a Coreia, na verdade, é uma península lá no leste da Ásia, entre a China, o Japão e a antiga União Soviética. É uma península, uma área extremamente importante naquela região, que foi invadida pelos japoneses em 1910. Então nós temos em 1910, os japoneses invadem aquela região e passam a dominar naquele processo de expansão japonesa do início do século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, a entrada dos Estados Unidos e a partir de 42, a briga entre o eixo e os aliados levam a Coreia essa guerra. Então, em 45, os japoneses são expulsos de lá e ocorre um fenômeno bem interessante, típico do que seria a Guerra Fria. O que foi? No norte, quem libertou o povo coreano foi o exército soviético. Então, do paralelo 38 para cima, ou seja, para o norte, quem libertou foi o exército soviético. Do paralelo 38 norte para baixo, quem libertou foi o exército estadunidense. Desta forma, nós temos uma divisão entre o norte da Coreia, agora socialista, apoiado pela União Soviética e posteriormente pela Rússia, do sul, capitalista, alinhado com os Estados Unidos, ou seja, nós temos aí uma coisa semelhante ao que aconteceu na Alemanha, dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então, era para, posteriormente, haver o que a gente chama de reunificação, ou seja, aquela divisão típica do norte socialista e do sul capitalista era momentânea. Para assim que saíssem as tropas de ocupação, nós tivéssemos o quê? Nós tivéssemos uma reunificação, mas não foi bem assim. Em 1950, o então presidente da Coreia do Norte, ele invadiu a Coreia do Sul, desencadeando essa guerra. Ou seja, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e como a Coreia do Sul era alinhada com os Estados Unidos entram na ONU com o intuito de criar uma condição, uma força para expulsar os norte-coreanos de lá. E assim ocorre desse jeito, ou seja, ocorre a guerra que vai durar de 50 até 53. É interessante dizer o seguinte, que essa guerra, ela girava em torno do paralelo 38. E os Estados Unidos, ao entrarem, expulsou os soldados norte-coreanos do sul. Mas o apoio chinês aos norte-coreanos fez com que essa guerra, durante quase 3 anos, ficasse ali sem nenhuma decisão perto do paralelo 38. Em 53, com a morte de Stalin, o norte da Coreia, então, resolve fazer um acordo. E que acordo é esse? É um acordo transitório, é uma espécie de cessar-fogo que vigora até hoje. Então, naquele momento, em 53, a guerra acaba, as hostilidades, e nós temos 2 Coreias, uma Coreia do Sul, agora alinhada definitivamente com os Estados Unidos, e uma Coreia do Norte, alinhada com a União Soviética. É nesse contexto que eles vão, durante os anos seguintes, eles vão trilhar caminhos bem diferentes. O mesmo povo, uma mesma história, divididos pela Guerra Fria. Posteriormente, quando acaba a Guerra Fria, havia-se a expectativa de que houvesse o quê? Uma reunificação, mas não. O que acontece é que volta e meia hoje ocorre um aumento da tensão entre elas. Então, como consequências dessa guerra, nós temos um país dividido. A Coreia do Norte é um dos pouquíssimos países do mundo fechados e isolados, com a economia primária dependente, enquanto que a Coreia do Sul é um gigante industrial, é um mini Japão, onde boa parte de produtos eletrônicos, automóveis, a indústria naval, estaleiros importantes são sediados lá. Então nós temos aí 2 realidades diferentes. Uma Coreia do Norte atrasada, uma Coreia do Norte com um regime totalitário, déspota, ditatorial, e uma Coreia do Sul, um regime democrático, industrializado, com alto grau de desenvolvimento humano, e mais um conflito latente,
que a cada período vem à tona a tensão, igual há 2 anos atrás, quando a Coreia do Norte ameaçou bombardear a Coreia do Sul. Então faz dentro desse contexto de Guerra Fria, mas que está até hoje, que se prolonga até os dias de hoje. Então é bem por aí. Guerra da Coreia, um evento da Guerra Fria que produziu efeitos que continuam até hoje. Até quando, ninguém sabe quando vai acontecer. Mas é isso aí. Até a próxima. Um abraço.